Olá, terceira série, sou eu, Pedro, monitor de Química, e eu estou aqui essa semana para resolver as questões do cheque de aprendizagem da semana passada, e a gente vai começar aqui pela questão de número 1, que diz o seguinte: o gráfico a seguir representa o andamento da reação A que se transforma em B. Com base nessas informações, é correto afirmar que a linha contínua identifica o composto A. Isso é verdade, porque a linha contínua é o A e o A é um reagente. Então, o reagente começa alto e vai decaindo. Então, tá certo. Pois sua concentração é 0 em 1. Ah, aqui já está errado, porque o que é 0 em 1 é a linha tracejada. Então, a gente já elimina a questão de letra A. Agora, indo para a questão B, que diz: a concentração de B permanece constante, pois o coeficiente estequiométrico das reações é igual a 1. O coeficiente realmente é igual a 1, mas ela não permanece constante, porque aqui, ó, ela está subindo e a outra está descendo. Então, ela só é constante a partir desse ponto aqui. Daqui para trás ela não é constante. Então, a alternativa B também está eliminada. Agora, a alternativa C, que diz: em 3, o sistema está em equilíbrio, pois as concentrações de A e B não variam mais com o tempo. Isso é verdade. A partir de 3, esse sistema está em equilíbrio, então a C está certa. Mas a gente vai analisar a D aqui só para ter certeza. Adicionando-se um catalisador, as concentrações de A e B em 2 não serão modificadas. A gente pode olhar aqui, ó. E sim, elas são modificadas, ó. Porque com o catalisador, ela chega a ser constante, a concentração chega a ser constante um pouco antes, porque as reações são aceleradas. Então, sim, a concentração em 2 ela vai ser modificada, porque ó, aqui ainda não está em equilíbrio e com o catalisador ela já está em equilíbrio. Então, a alternativa é certa, a alternativa é de letra C. Seguindo aqui para a segunda questão que diz: considerando o equilíbrio químico equacionado por A mais 2 igual a AB2, sob temperatura de 300 kelvin, a alternativa mostra a expressão correta da constante de equilíbrio em termos de concentração em mols por litro é. Aqui tem todas as alternativas e a gente precisa das fórmulas da equação base. Essa aqui é a reação base, ó, A mais B igual a C mais D. E essa daqui é a equação que a gente usa. A parte de cima a gente usa para representar o produto, ó. C, o Czinho, que é o coeficiente estequiométrico, D, o Dzinho, que é o coeficiente estequiométrico de D. E A, mesma coisa aqui, o coeficiente estequiométrico, e B também. Agora a gente vai aplicar ela nessa reação. E a gente chega aqui à conclusão que o produto, a parte de cima, é AB2, ó, porque a AB2 não tem nenhum coeficiente estequiométrico, então a gente coloca o expoente 1, porque quando não tem a gente sabe que é 1. E a parte de baixo, que representa o reagente, o denominador representa o reagente, a gente tem A, sem coeficiente estequiométrico, então elevado a 1, vezes B elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico daqui é 2. Então a gente chega nesse equilíbrio químico aqui, ó, nessa equação de equilíbrio químico aqui, que ela representa a alternativa de letra E. E a letra A ela é muito parecida com a letra E. A única coisa que difere é o sinal, porque aqui é um mais e aqui é uma multiplicação. E aqui na equação que a gente viu, diz que é uma multiplicação, então a alternativa certa é de letra E. Alternativa, questão 3 diz: durante o experimento, um estudante preencheu metade do volume de uma garrafa com água. Em seguida, fechou o recipiente, deixando-o sobre a mesa. Nesse sistema, o equilíbrio será atingido quando? A gente sabe que o equilíbrio ele tem duas características. A concentração dele ela vai ser constante, ou seja, ela não vai mais se alterar. E, além disso, a gente sabe que as velocidades de reação direta e inversa elas são iguais, as velocidades. E aqui diz, ó, velocidade de evaporação foi igual à de condensação. A reação inversa à da evaporação é a condensação. Então, a alternativa certa, a alternativa de letra C, que diz isso aqui. Agora, partindo para a quarta questão, que diz o seguinte: considere os seguintes equilíbrios que envolvem CO2 e suas constantes de equilíbrio correspondentes. Tá? Aqui a reação marca a alternativa que correlaciona as duas constantes de equilíbrio das duas reações anteriores. A gente vai fazer as duas constantes de equilíbrio usando aquela mesma fórmula que a gente viu antes. E a gente chega aqui a K1 é essa daqui, ó. CO vezes O2 elevado a 1 sobre 2, que é o coeficiente estequiométrico, sobre CO2. E do K2 é CO2 elevado ao quadrado sobre CO elevado ao quadrado vezes CO2.
Agora a gente precisa relacionar essas duas. E a gente pode comparar elas, né? Comparando aqui, esquecendo os expoentes por enquanto. A gente compara os dados aqui, depois a gente compara só os expoentes. Comparando aqui, a gente chegou à conclusão que o CO2 ele tem aqui e tem aqui, mas só que um é denominador, o outro é o numerador. E aqui é a mesma coisa, ó, o CO2 vezes o O2 está aqui embaixo. Então a gente sabe, a gente percebe que uma é o inverso da outra, considerando os expoentes. Agora, a coisa que a gente precisa fazer é deixar esses expoentes iguais, né? Porque a gente já fez o inverso e a gente chegou nessa conclusão aqui, ó, que é bem parecida com isso aqui, só difere os expoentes. Então, a gente, ó, aqui tá ao quadrado, aqui não tá. Aqui não tá, aqui tá. E aqui não tem um expoente. Então, acho que a melhor opção aqui é a gente elevar ao quadrado para ficar esses dois iguais, pelo menos. A gente eleva e o problema nessa questão aqui é esse 1/2. Como é que a gente faz isso? Na matemática tem uma propriedade que se chama potência de uma potência. E ela diz isso aqui, ó, que quando tem um expoente sobre outro expoente, eles se multiplicam. Então a gente vai multiplicar o 2 do quadrado vezes 1/2. E a gente sabe que 2 meios é igual a 1 inteiro. Então esse expoente vai sumir, porque ele vai ser igual a 1. E a gente chega à alternativa que A, ou chega na alternativa A, que diz que K2 é igual a 1 sobre K1 ao quadrado, que é o inverso disso elevado ao quadrado. Na última questão, questão de número 5, diz o seguinte: o gráfico abaixo se refere ao comportamento da reação A2 mais B2, que gera 2AB. Pode-se afirmar que o equilíbrio dessa reação será alcançado quando o tempo for igual. O equilíbrio é quando a concentração ela é constante. E quando ela é constante, num gráfico, a gente sabe que é uma reta. Quando a gente fala de constância em gráfico, a gente fala de uma reta. A gente só tem que procurar uma reta aqui nesse gráfico. E a gente encontra aqui, ó, essas duas retas. Essas duas linhas elas estão retas. E elas estão retas a partir do ponto T3. Então, a partir do T3, o equilíbrio dessa reação vai ser alcançado. Então, alternativa certa, alternativa de letra B, que diz que é o T3 do tempo. E essas são as questões, e a gente espera que todo mundo tenha entendido.